programação a seguir tem o patrocínio de BR Logic, a melhor plataforma para criar uma rádio online. CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. E Camiseta Atiba, camisetas de qualidade por um preço justo. Rádio Itatiba. Essa é a sua rádio. Rádio Itatiba. Começa agora na Rádio Itatiba. M de Mulher. M de Mulher. Os desafios do universo feminino. M de Mulher. Apresentação: Verusca Amara. Olá, galera da Rádio Itatiba, aqui Verusca Amara, e estamos começando mais um M de Mulher, com mais uma convidada muito especial. Eu estou muito feliz que ela aceitou o nosso convite e que eu estou recebendo tantas mulheres especiais aqui para falar sobre o universo feminino, que é um universo tão vasto, tão cheio de mistérios, tão cheio de coisas legais para se falar. E a nossa convidada de hoje é a Alessa Caroline. Ela é uma educadora que vai conversar com a gente como que é educar de uma maneira não machista na nossa sociedade, em especial aqui em Itatiba. Então, já gostaria de agradecer primeiramente a sua presença, você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Alessa. Eu que agradeço o convite de vocês, é um tema muito importante, então eu fico feliz de estar aqui e poder partilhar um pouco da nossa vivência, desse ideal. Muito obrigada. E além de ser uma mulher, além de ser uma educadora, além de ser linda, tão fofa, gente, a Alessa é demais. O que mais? Quem é a Alessa? Assim, fora isso, ou também isso? Então, né, ser Alessa e ser mulher é ser uma vastidão, né? Nós temos um pouco de tudo, eu tenho vários outros hobbies por aí, então eu gosto de escalar, eu gosto de me exercitar, de correr, de andar de bicicleta. Além de ser uma boa educadora, eu também sou uma ótima pessoa, né? Gosto de trabalhar em eventos sociais, cuidar do próximo, eu acho isso muito importante. Enfim, um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. E tem uma pergunta que eu faço para todas as nossas convidadas. Já dizia Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Aliás, me perguntaram de onde que é essa citação de Caetano. É da música Dom de Iludir, tá? Quem quiser ouvir aí. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Ele fala muito, nessa música ele fala muito sobre a mulher também. Então me conte, Alessa, qual que é a dor e a delícia para você de ser mulher? Nossa, essa é uma pergunta complexa, né? Que se a gente for parar para conversar sobre isso, vai um podcast inteiro. Mas eu acho que a dor de ser mulher é esse coletivo mesmo. É da gente entender que existem muitos desafios, existem muitas questões que precisam ainda ser trabalhadas dentro de uma estrutura social para a gente conseguir viver com qualidade, né? Viver com tranquilidade, ter um bom emprego, ser respeitada, salários igualitários. Então tudo isso é uma dor, porque pode não ser comigo, mas é com outra mulher. Isso também dói em mim. Sim. Né? Agora, a delícia de ser mulher, gente, é maravilhoso, né? Porque a potência do feminino, ela é infinita. Ela é infinita. Então, essa é uma das maiores delícias de ser mulher, ser uma potência mesmo, ser ventania, se a gente for parar pra pensar assim num contexto de natureza, né? Sim, sim. É um universo vasto, né? Eu acho que toda vez que eu faço essa pergunta, as mulheres sempre falam, nossa, mas é tanta coisa pra falar e, né? E, enfim, tanto da parte boa quanto da parte ruim. Que é isso, mulher é um ser assim, acho que traz muito essa questão da magia, eu acho que o feminino, né? E você falou pra mim, assim, offline, que você faz parte de um grupo. Você podia falar um pouquinho desse grupo de mulheres? Só então, o Sagrado Feminino... O que vocês discutem, né? O que vocês conversam? Sim. Então, o Sagrado Feminino, ele é exatamente voltado a nós partilharmos as nossas vivências e nos ajudarmos diante das nossas perspectivas. Porque vamos supor que nós trazemos para dentro do grupo uma vivência, uma questão, e que você não enxerga por outros ângulos. Então são mulheres se ajudando, mulheres se cuidando.
E eu acho isso muito importante, porque somos nós por nós, né? Isso. Então, é um grupo de partilha, de ajuda, de escuta sem julgamento, de comunidade, né? De comunidade. Então, é muito importante essa troca feminina, essa troca de leituras, essa troca de vivências, de perspectivas. Então, discutir assuntos que nem sempre é discutido com naturalidade pelas outras pessoas em outros âmbitos sociais, né? Então, ali dentro é um lugar de escuta calma, de escuta afetiva. Eu acho que é mais sobre isso, sobre ter um lugar em que você consegue se expressar e receber afeto em troca. Porque não é todo lugar que você fala a sua opinião e é bem aceita, né? Não mesmo. Difícil, né? Pra mulher ter a opinião escutada, né? Sim. Eu acho que é esse, assim, às vezes você não tem voz, né? Não tem oportunidade de falar, e quando você tem, você é julgado. Exatamente. Então, é importante. Olha que legal, que dica legal. Quem quiser fazer grupos assim, né? Sim. De mulheres que se ajudam, que se estudam, que se conectam, se conhecem. Muito legal esse grupo de vocês. Depois vou querer saber mais. Em off. E existe nas redes sociais também, né? Se você procurar no Instagram, por exemplo, tem o grupo das lobas, tem uma infinidade de grupos que partilham de forma natural e de uma forma global, né? Você tem acesso a qualquer momento ali sobre a opinião, elas te escutam, te respondem, até se for necessário, elas colocam você nos grupos do WhatsApp delas, é bem bacana, bem bacana. Olha aí que dica legal, então. Você está ouvindo M de Mulher. M de Mulher. Os desafios do universo feminino. M de Mulher. Apresentação: Verusca Amara. Hoje a gente está recebendo aqui no M de Mulher a Alessa Caroline, uma educadora maravilhosa que está conversando com a gente sobre como que é educar de maneira não machista aqui, né, na cidade de Itatiba. Ela que trabalhou já em escolas públicas, escolas privadas, e agora a gente vai partir para esse tema. Na verdade, o que é, né? Acho importante a gente colocar o que é uma educação machista. Porque, assim, estamos numa sociedade patriarcal. O que é a sociedade patriarcal? É vista pelo pai, né? Vem da palavra pai. Onde os homens dirigem os negócios, eles são seriam, né, responsáveis por discutir e participar da política. E as mulheres são tidas como as donas de casa, para cuidar dos filhos. Até tinha essas questões das escolas, né, serem separadas por sexo mesmo. Meninos estudam numa escola, meninas em outra. E aí chegou a questão, algumas profissões que eram permitidas para as mulheres fazerem, dentre elas está o magistério, né, que a maioria das pessoas que dão aula são mulheres, né, principalmente ali no ensino fundamental. Tudo isso, gente, vem dessa questão patriarcal, da sociedade patriarcal, que é o que a gente chama de machismo, né? Então, os homens, mesmo, até se você for ver a questão da vestimenta nas escolas, dos homens era diferente das mulheres, hoje mas ainda tem, né, uma certa diferenciação, mas mais iguais. Os homens são tidos como homens fortes e as mulheres frágeis e tal. E a gente precisa, né, quebrar esse estereótipo. A gente precisa não necessariamente transformar a nossa sociedade numa sociedade matriarcal, mas uma sociedade igualitária, né, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, onde têm os mesmos salários, como a Alessa já comentou aqui com a gente. Então, eu queria saber de você, Alessa, existe ainda alguns temas na escola que são né, voltados aí para um machismo ainda e tal, que já é enraizado na nossa sociedade. Como você, como educadora, assim, você tem algum método, alguma coisa? Porque eu já tive a oportunidade de conhecer seu trabalho
E eu sei que você faz esse trabalho de educar de uma maneira onde as mulheres sejam ouvidas, onde mulheres importantes também que tiveram, né, os seus nomes aí na história sejam exaltadas pelas crianças, sejam do conhecimento, pelo menos dos alunos, né? Como é que é? Como é que você faz esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, vamos lá, né? Eu acredito muito que a educação, ela é ali o ponto principal para a gente desmistificar essa idealização que muitas vezes vem da família do machismo, né? Porque eu já presenciei em sala de aula discursos machistas sendo reproduzidos por crianças da segunda série, do segundo ano, que obviamente vem de casa. Sim, então, que é uma criança do segundo ano, né, gente? Ela não tem ainda um pensamento crítico, então ela tá só reproduzindo aquilo que vem dentro de casa. Então, aí é fundamental o professor entrar em ação, porque a gente acredita assim, né? A educação, ela não é só o português, a matemática, a história, a geografia, ela é a vivência humana, né? É entender e ajudar aquele ser humano dentro das suas próprias características e dos seus conflitos internos. E um deles é esse processo do machismo, porque muitas vezes em casa, as crianças veem essa reprodução do machismo da mãe que não trabalha, da mãe que trabalha fora, cuida de casa e do pai que não ajuda com os afazeres domésticos, e aí ela fica naquele conflito. Peraí, mas na escola eles falam que as coisas são diferentes, mas em casa eu tô vendo isso. Então o professor, ele tá ali para orientar, para ajudar, para facilitar, até ajudar a desenvolver esse pensamento crítico, que eu acho que é importante dentro do processo educacional, né? As crianças criarem por si só um pensar crítico, criar a sua opinião, saber buscar aonde eu vou buscar informação para entender melhor esse assunto, porque nem sempre o professor tá ali. Sim. Às vezes ele tá em casa e ele precisa entender melhor como solucionar esse conflito interno, né? Então, é importante que a educação seja esse norte, a escola, mas infelizmente não são em todos os lugares que a gente vê isso. A gente ainda assiste discursos machistas sendo pautados dentro da escola. Eu nunca vi, mas eu sei que existe porque a gente vê nas redes, a gente conhece um pouco sobre todo esse processo educacional, mas dentro da minha vivência em escola, eu sempre vi professoras muito bem informadas, ajudando, ensinando, orientando de forma de qualidade, com qualidade, né? Uhum. Mas dentro da sala de aula, o que eu costumo fazer, né? Sempre uma escuta atenta. Porque muitas vezes o discurso, ele vem sutil. E se a gente não tá com a escuta atenta, a gente não percebe e aquilo acaba passando batido, né? Então, uma escuta atenta é o principal ponto. Entender o que aquela criança tá falando, de onde veio, o que eu posso orientar, né? Aonde eu posso ajudar dentro daquilo. Muitas vezes é parar a sua aula de história, por exemplo, e falar, olha, vamos conversar sobre esse assunto? E também trazer para dentro da sala de aula debates, discussão, pesquisas sobre isso, porque a gente não vê pesquisas sobre o feminino, sobre mulheres importantes, sobre a contribuição das mulheres no mundo, que são muitas, são vastas, mas eles não conhecem, né? Conhecem sim tudo que os homens fazem, com certeza, mas a gente precisa sim trazer para dentro da sala de aula esse discurso, pautar esse assunto, porque é importante, e se nós não fizermos, muitas vezes em casa eles não vão ter essa oportunidade. Então é necessário que se fale sobre isso, se converse e oriente, né? Oriente, acho que é o principal. As crianças, elas, né? Não só crianças, mas a gente aprende muito com a representatividade, né? Então, se a gente trouxer mulheres ali, olha, essa mulher fez história por conta disso, ou cientistas, até agora, né? A gente recentemente teve as Olimpíadas e muitas mulheres brasileiras, né? A maior parte de quem ganhou medalha foram mulheres. Sim. E isso incentiva muito. A gente vê muitas meninas fazendo skate hoje, por conta da Raíssa, né? E com certeza a ginástica artística vai explodir também. Mas assim, e não só isso, né? Eu acho que como pais e também como professores, tem muitos livros hoje em dia que tratam desses temas e que a gente pode comprar para a criança desde pequenininha ou levar numa biblioteca, enfim, tem acesso tem. Só procurar que tem. E também acho que conversar em casa, né? E você também passar a reparar, porque as pessoas às vezes têm esse preconceito, mas não existe machismo, nossa, isso é bobagem.
né? A gente acabou de dar aqui exemplos de questões que são, sim, machistas, né? De questões que são colocadas. Eu lembro quando minha filha foi estudar numa escola, e uma das coordenadoras falou que as meninas tinham que tomar cuidado com o tamanho dos shorts que elas usariam. E aquilo para mim pegou de uma maneira tão assim, porque eu falei, poxa, será que a gente não tem que trabalhar os meninos e as meninas também, para que olhem para um corpo, né, de uma menina que está usando um shorts pequeno, grande, enfim, como se fosse uma coisa normal, porque é normal, né? E quando que... Até isso, até a vestimenta que as meninas vão para a escola tem que ser... tomar um cuidado por conta de uma sociedade machista. Sim, né? sim. Desrespeitosa, né? Porque já vem de casa essa idealização de que tá de shorts curto, então tá errado. Não, ela pode usar os shorts que ela quiser. O que precisa mudar é a visão dos meninos diante dos shorts, porque é um short, gente. O menino usa shorts também e ninguém questiona. O menino tira a camiseta, né, pra fazer aula porque tá muito calor e tudo bem. Exatamente. Então, são detalhes que são importantes ser olhados, né? A gente tem que entender por que é tão diferente. O menino pode usar a roupa que ele quiser e nós, meninas, mulheres, precisamos estar sempre atentas, né? Tomando cuidado em todo lugar, a roupa que você usa, onde você anda. E isso é o lado ruim de ser mulher, né? É o difícil, que eu acho que não precisaria ser. Porque se tivesse uma educação de qualidade, de não sexualizar a roupa do outro, a gente não precisaria ter esse medo. Sim, com certeza. E você acha que aqui em Itatiba existe, assim... Assim, né? Tradicionalmente, as cidades do interior, elas são mais conservadoras, né? E, consequentemente, o conservadorismo traz um machismo maior, né? Você acha que aqui na cidade, essa questão da educação, né? O machismo dentro da educação existe? Tá forte ainda? Tá sendo trabalhado para melhorar? Como é que tá? Então, eu vejo melhora. Lógico. Eu acho que o machismo, ele tá em todo lugar. Sim. Não é só aqui, não é só lá, infelizmente é em todo lugar e a gente precisa estar atento o tempo todo. Mas eu vejo evolução, né? É que nós temos que olhar num geral, né? Num geral. A gente vê pouco índice de agressividade. Assim, existem alunos que se sentem muito à vontade em discutir com professoras e não com professores. Sim. Isso eu já assisti, né? Já vivenciei, infelizmente, alunos que têm mais facilidade em gritar com você porque você é mulher, mas quando um homem chega no ambiente, ele recua. Sim. Então, isso acontece aqui, acontece em todo lugar, já aconteceu comigo e eu acho que acontece com a infinidade de outras professoras, né? Não é uma questão exclusiva, não acontece uma vez só, eu acho que são todos os dias. É o que a gente falou mesmo em off, em muitos momentos a gente precisa se exaltar para ser respeitada. Sim. E eu acho que isso é um absurdo, né? Porque muitas vezes eu precisei me ausentar da sala para chamar um professor homem para que a sala diminuísse o desrespeito. Então, mas depois houve toda uma discussão, houve todo um debate sobre esse assunto. Por que você não respeita as mulheres que estão à sua volta? As inspetoras, as professoras, as diretoras e, obviamente, não deve respeitar nem na sua casa. Então, vamos conscientizar, porque muitas vezes é inconsciente, ele nem percebe que ele está te desrespeitando só porque você é mulher. E esse desrespeito vem dos meninos? Na maioria das vezes. Acho que eu nunca tive um conflito, assim, de desrespeito com meninas, né? Não um conflito de briga, mas de gritar com a gente, de ofender, de falar palavrões. Então, eu já ouvi uma infinidade de calamidades, assim, de meninos que eu nem vou pautar, porque não é o momento. Mas, de meninas, nunca. Elas sempre foram muito respeitosas. Então, tudo isso faz parte dessa sociedade patriarcal, onde o homem pode falar. Se sente à vontade, né? Demonstra força, né? Se desafiar uma pessoa que tá ali. E então faz parte. Você acha que na questão, assim, você trabalhou em escola pública, privada, é diferente ou é muito parecido? Então, existe uma diferença, né? Mas os problemas são os mesmos. Mas existe uma diferença não é nem de contexto, mas eu acho de idealização, né? Eles estão lidando com questões muito diferentes.
Quando a gente fala sobre a escola pública e a escola particular, nós estamos falando de crianças que têm vivências de vida mesmo. A vida delas são muito diferentes. Então, a preocupação dos meninos da escola particular é totalmente diferente da preocupação dos meninos da escola pública, né? Então, a gente vê, por exemplo, em muitos lugares, aquelas crianças que, ao invés de brincar, elas trabalham no outro período. Então, a preocupação é totalmente diferente de uma criança que não tem preocupação nenhuma, que tem uma estrutura familiar, né? Sim. Infelizmente, a gente tem que dizer que existe, sim, hoje em dia, essa diferença, né? De oportunidades. Então, Sim. eles estão preocupados com coisas diferentes. Mas o machismo, ele tá ali. Muitas vezes, não com a professora, mas com as outras amigas, com as panelinhas. Então, vamos supor, eu já cheguei a vivenciar meninos que só convidaram outros meninos pra festa de aniversário porque era tema futebol. E aí, por que as meninas não podiam ir? Jogavam futebol tão bem quanto, sabe? Ou então, melhor, né? Às vezes, não vou falar nada. Olha aí as Olimpíadas mostrando, Pois né? é, Mostraram gente. que as mulheres melhor. Mas é importante a gente dizer isso pra eles. E é importante pras meninas, porque nem todas elas têm essa idealização, né? De elas têm oportunidades infinitas e elas podem fazer o que elas quiserem. O sonho da vida delas é só delas. Então, se você quiser ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Se você quiser ser médica, veterinária, se você quiser ser o que você quiser, sabe? Não existe mais essa ideia de que existe uma profissão de homem e uma profissão de mulher. Não existe. Então, eu mesmo, na minha casa, sou eu que monto os móveis, sou eu que furo as paredes, sou eu que troco um chuveiro. Olha e que tá maravilha. tudo bem. Isso não me torna menos mulher, né? Sim. Porque eu já ouvi, ai, mas a mão vai ficar... Gente, isso não me torna menos mulher, não. Me torna mais... Passa um hidratante, depois tá tudo Tem lindo. tantos bons, né? Mas isso só nos torna ser humanos funcionais. E educar é educar para que tanto os meninos quanto as meninas cresçam como ser humanos funcionais. Saibam cozinhar, lavar, passar, porque isso é uma necessidade humana, não é uma necessidade feminina. Sim, né? verdade. Existe essa ideia de que a gente cria os meninos para serem homens, né? Trabalhar fora, ser forte, nananã, e as mulheres para ficar em casa. E aí você chega lá na sua casa e seu marido não sabe lavar uma louça. É, pois é. Então, existe essa ideia. E eu vejo que essa nova sociedade, essa nova geração já vem com essa cabeça, né? De, olha, eu preciso saber fazer tudo, porque é uma questão humana, né? Não é uma questão de gênero. Teve uma questão, né? Até eu entrevistei, numa certa ocasião, outra educadora, e tinha essa questão, eu acho que até os anos 2000, ali início dos anos 2000, tinha muito aquela questão, meninos gostam de matemática, meninas de português, né? E aí eu sei que teve um levantamento da educação para que, na verdade, quase nenhuma criança gostava de matemática. Então, como ensinar a matemática e tal, trazer, né, essa coisa. E hoje, não vejo, tem ainda uma certa divisão, mas eu acho que menor, né? Sim. Vem sendo trabalhado porque, consequentemente, se você gosta de matemática, você vai estudar mais exatas e aí você vai para profissões mais voltadas para isso. E as mulheres iam para um outro caminho. E hoje em dia, eu acho que tem menos. Ainda tem profissões definidas como masculinas ou femininas, mas menor, né? Inclusive, matemática é a matéria preferida da minha filha. Então, acho que tem, né, essas... eu acho que tá melhorando. Como você disse, essa nova geração, talvez... Estamos tentando, né? Ela vem salvando. A minha geração já é uma geração muito consciente, né? Sim, Já sim. é uma geração que estuda, que busca, que se informa. É uma geração que fala, Sim. né? A gente não se esconde mais. Então, nós vemos aí uma geração que fala sobre a sua sexualidade, fala sobre o seu gênero, se impõe. Já não é como a geração dos meus pais, por exemplo, né? Que foram educados por pais muito machistas, uma realidade muito patriarcal. Sim. Então, está sendo desconstruída, é como se fosse uma escada, né? Cada geração é uma desconstrução a Isso. mais. Então, essa nova geração agora que tá vindo é uma geração muito bem informada, eles têm acesso a tudo, né? Lógico, a gente vai enfrentar pessoas, mente pequena, pra sempre. Isso é uma consciência, mas vai ser menos, né? Menos do que era. Sim, e já está a evolução, sendo, né? Tá na hora, né? Ai, que 2024, bom, né? Tá na hora. Você está ouvindo M de Mulher. M de Mulher. Os desafios do universo feminino. M de Mulher. Apresentação: Verusca Amara.
Pois é, e hoje a gente está aqui conversando com a Alessa Caroline sobre como que é educar de uma maneira não machista aqui a criançada, os jovens de Itatiba, e por que não os idosos também, né? Podemos educar qualquer pessoa. E me conta uma coisa, Alessa, quem são as mulheres que te inspiram no trabalho, assim, que você faz? Então, né, a educação, ela é um âmbito muito feminino, mas também é um âmbito masculino. Hoje em dia existem muitos, eu tenho amigos professores, assim, excelentes, tão bons que a gente fica, chocado. Você fala, a educação precisava dessa igualdade há muito tempo. Sim. Muito tempo. Não é uma profissão, né, feminina, masculina, é igual para todo mundo, é importantíssima. Mas eu tenho, assim, a minha volta. Eu acho que a gente poderia falar sobre nomes famosos, mas já faltamos tanto, né? Mas vamos falar de pessoas do nosso dia a dia que fazem diferença sempre. Vamos supor, por exemplo, ano passado eu tive como parceira a Progeralda, né? Sim. Gente, a Progeralda é maravilhosa. Ela é uma professora excelente, ela é dedicada, né? Ela estuda, ela se informa. Ela não é, né, tão jovem, não tem 20 e poucos anos, mas a gente olhar pra ela, ela também faz uma educação não machista, porque todos os discursos que eu tive com a sala que nós dividimos, ela partilhou, ela colaborou, ela falou, ela trouxe dentro da aula dela, porque como ela era professora de português, toda essa questão de leitura, de pesquisa, foi ela que ajudou, né? Foi ela que trouxe também, tanto quanto eu ali pra dentro da sala de aula. Então eu acho ela, assim, sensacional, que são pessoas que fazem a diferença todo dia e que a gente não fala, né? Sim. A gente fala de pessoas que fizeram grandes trabalhos, que foram muito importantes, sim, mas e nós, né? Que estamos lá fazendo um grãozinho de arroz todo dia. Sim. São pessoas extremamente importantes. Então, pra mim, é uma pessoa que me inspira. Certo. Me inspira. Eu me inspirava muito e ainda me inspiro na coordenadora da escola, que já não é mais a nossa coordenadora. Ela foi, mas ela trouxe uma leveza pra dentro da educação, né? Então, eu acho que temas importantes tratados com leveza, não é todo mundo que consegue. Não é. Mesmo. Então a Márcia, ela trouxe essa leveza pra gente de, olha, vamos abordar sim, mas vamos abordar de uma forma mais calma, sem tanta brutalidade. Eu acho que tudo pode ser falado, mas com afeto, com carinho, com cuidado, né? Sim, super importante. Ela é maravilhosa. Então, assim, nós temos muitas mulheres na nossa volta que estão inspiradoras. Muito. Mas eu pensei em falar hoje das que estão ali do lado da gente o tempo todo, né? Eu tenho entrevistado aqui pessoas incríveis, gente. E são todas aqui da cidade de Itatiba. Então, às vezes, a gente olha muito, né, para pessoas famosas que estão aí, né, em evidência, ou que fizeram seus estudos há bastante tempo e estão aí com as suas marcas na história e tal. Mas é super importante, eu tenho certeza que todo mundo lembra de uma professora, Sim. né? Que foi importante na sua vida. Tem ali uma amiga, uma pessoa que às vezes falou uma palavrinha para você num momento ali e te fez toda a diferença. Então é importante sim, que são essas pessoas, na verdade, que fazem a nossa vida, né? Sim. As pessoas que estão mais próximas ali, né? Eu tive professores muito inspiradores. Inclusive, eu tava comentando sobre isso final de semana passado. Eu tava jantando e acabamos entrando nesse assunto, né? E eu não sei se você conheceu o caso da Ana Maria Jericó. Não. Ela foi minha professora de literatura. Então, na época, eu não gostava muito de ler. Porque eu não entendia, mas ela falava das histórias com tanto amor. Eu falei, gente, eu vou ter que ler pra entender essa história. E a partir dali, eu nunca mais parei de ler, sabe? Então, o amor dela pela educação inspira os alunos e me inspirou. Porque hoje eu sou educadora porque eu aprendi a amar a educação. Olha, e foi que ali com um professor do dia a dia, né? Com uma fala talvez natural dela. Acho que a intenção dela nem era inspirar, né? Sim, mas acabou inspirando. Mas é isso, né? Às vezes a pessoa não é isso que ela tá Nossa, querendo. Ela só tá querendo ali sensacional. passar o trabalho dela, mas ainda mais pra criança, né? Toca de uma maneira diferente, né? E as mulheres que te inspiram, assim, na sua vida pessoal? Ai, gente, eu não posso deixar de falar da minha mãe, né? Não tem A jeito. fala aqui é a primeira de todo mundo. Fala. Não, mas não tem como, gente. Quase todo mundo. Não tem como. Eu falo que se eu fosse metade da pessoa incrível que a minha mãe eu já ia estar muito feliz. Porque ela é simplesmente... é inenarrável. Olha só, que lindo. Ela é forte, ela é guerreira. Então, eu costumo falar sempre hoje, né? Eu trago até pra minha vida pessoal o quanto a minha mãe foi forte, né? Passou por questões aí que eu não daria conta de passar tão lindamente, assim, de verdade.
Então ela sempre trabalhou muito, sempre cuidou da gente com muito afeto, com muito amor e nos ensinou como ser tão fortes quanto ela. Então eu acho que assim, eu não poderia deixar de falar da minha mãe. Ela é incrível. Que bom, fez um bom trabalho. Fez. E é uma mãe de 3 mulheres, né? Olha então, e 3 só. mulheres fortes, inspiradoras, inteligentes, trabalhadoras, né? Então eu sou empresária, minha irmã é empresária, né? Minha outra irmã também. A gente sempre correu atrás dos nossos sonhos. A gente nunca abaixou a cabeça pra ninguém. Olha aí, a mamãe. É, por quê? Porque a gente Não tem trazer a mamãe boa, aqui né? nesse programa. Ela vai adorar. Mas eu cresci numa casa muito antimachista, né? Então a minha mãe trabalhava fora e meu pai ficava em casa. Então a Olha gente que legal. fomos criadas pelo meu pai. Então hoje eu sei que consertar um carro porque meu pai me ensinou. E ele falava, eu não quero que você dependa de ninguém. Você seja autossuficiente e eu não dependo mesmo. Lógico, uma vez ou outra a gente se dá uma ajudinha. Mas porque a gente sabe se virar. A gente vive... Somos pessoas, né, individuais, mas a gente vive em sociedade, em Sim, comunidade. sim. Não tem como você não depender e ainda também não prestar ajuda, né? Exatamente. Em certos momentos. Mas, na essência, né, acho que aprenda a se virar sozinha. A gente sabe se virar, não passa aperto com nada. Então nós crescemos dentro de uma casa muito antimachista. Muito. Que legal. Meu pai sempre falou, eu cresci ouvindo que era direitos iguais pra todo mundo. Então ele fala, você quer fazer isso, você vai fazer, é direito igual pra todo mundo. Em casa a gente tinha essa regra, né? Direitos iguais. Então se era pra uma, era pra todos. Então foi uma casa assim que eu cresci já, não sei. Lógico, existe uma estrutura machista ali, inconsciente, uma coisa ou outra, existe, porque é da família deles, né? Sim. Mas eles lutaram muito pra que nós crescêssemos mulheres independentes, fortes e não baixasse a guarda, né? Olha que legal. E deixa uma mensagem, então. A gente tá chegando ao fim do nosso programa. Infelizmente, nossa, gente, esses programas passam muito rápido. Não acho que eu pedi mais tempo. Deixa uma mensagem aí pras meninas, principalmente você que trabalha com crianças, com jovens. Deixa uma mensagem pra mulherada aí, pras meninas. O que é dessa educação não machista ou do que você quiser. Olha, eu não tinha pensado na frase, sabe? Porque eu falei, eu vou deixar pra sentir na hora. Mas eu acho que é importante, e eu queria dizer pra todas que foram minhas alunas e que um dia serão, de que o mundo é de todos nós. De todos nós. E a gente não pode esquecer isso, né? Então, vão vir pessoas que vão te dizer o que você deve fazer, mas só quem vai decidir o que você tem que fazer ou não é você. E é lógico que contem com todas as mulheres que estão à sua volta, né? Nós somos uma rede de apoio e jamais deixe de estender a mão pra uma mulher ou... deixe de procurar uma mulher para procurar ajuda, porque nós vamos sempre nos ajudar, né? Tá aí o sagrado feminino para dizer, né? É, isso aí. E se alguém quiser conhecer mais um pouquinho sobre a Alessa, seguir nas redes sociais aí, quiser deixar seus contatos? Então, eu tenho uma rede social profissional, né, que é Terapia Integrativa, porque eu sou neuropsicopedagoga, trabalho também dentro da educação especial e tenho as minhas redes pessoais, que é a Alessa Caroline com K e Y no final, porque senão não vai achar. Então tá bom. Gente, eu tive o prazer de conversar hoje com a Alessa Caroline, que é essa mulher espetacular. Ela é tão jovem, mas tão, não sei se vocês viram, né? Tão cheia do que falar, tão cheia de vida, de... Nossa, quanta sabedoria. Obrigada. E a Alessa conversou com a gente sobre educar de uma maneira não machista. Se você também tiver aí pessoas que você quer ver entrevistadas aqui, mulheres que sejam entrevistadas aqui no M de Mulher, vem aqui nas nossas redes sociais, pode deixar, né, nomes de pessoas que você acha legal, temas também importantes, que a gente sempre está aqui falando sobre o universo feminino. Então, muito obrigada, Alessa, mais uma vez, e até a próxima. Você ouviu M de Mulher. M de Mulher. Os desafios do universo feminino. M de Mulher. Apresentação: Verusca Amara.